água gelada do mar invadiu meus pulmões antes mesmo que eu pudesse gritar. O impacto foi tão violento que perdi completamente a orientação, sem saber distinguir o que era céu ou fundo do oceano. Meus braços se debateram desesperadamente, enquanto o vestido de festa, pesado e encharcado, me puxava para baixo como uma âncora impiedosa. Acima de mim, através da água turva, consegui enxergar a silhueta do iate de luxo, onde meu filho Simon estava se casando. E então, ouvi, abafado pela água, mas ainda assim cristalino em minha mente aterrorizada, o grito dela ecoando como uma sentença de morte. Velha, o teu falecido marido já te espera no além. Aquelas palavras de Honey, a noiva do meu único filho, reverberaram em meu peito com mais força do que o impacto contra a superfície do mar. Não era apenas a água salgada que queimava meus olhos naquele momento horrível. Era a dor de perceber que meu próprio filho havia escolhido uma mulher capaz de tentar me matar no dia do próprio casamento. Mas estou me adiantando. Para entender como cheguei àquele momento terrível, preciso voltar alguns meses atrás, quando tudo começou a desmoronar. Meu nome é Caroline Andrade e por 28 anos fui casada com o amor da minha vida, Thomas Andrade. Ele faleceu há 3 anos, vítima de um derrame cerebral súbito que o levou em questão de horas. Naquela época, nosso filho Simon tinha 24 anos e estava começando a trabalhar na empresa que Thomas havia construído com tanto suor. Éramos uma família feliz, ou pelo menos eu acreditava nisso com toda a força do meu coração. Depois da morte de Thomas, dediquei cada segundo da minha existência a manter viva a memória dele e a cuidar de Simon. A dor da perda era uma ferida aberta, que nunca cicatrizava completamente. Mas eu encontrava consolo em ser mãe, em estar presente, em fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para garantir que meu filho tivesse o futuro brilhante que seu pai sempre desejou para ele. Simon sempre foi um rapaz quieto, introspectivo, que preferia passar horas lendo ou estudando a sair com amigos. Eu me orgulhava da sua seriedade e dedicação. Então, quando ele me contou que havia conhecido alguém especial, meu coração se encheu de uma alegria genuína. Finalmente pensei, ele encontraria companhia e amor. Como eu estava enganada. Honey Peterson apareceu na minha vida como um furacão disfarçado de brisa suave. Ela tinha 23 anos, cabelos loiros, quase brancos que caíam em ondas perfeitas sobre os ombros, olhos azuis gelados que pareciam calcular cada movimento ao seu redor, e um sorriso que nunca alcançava verdadeiramente seus olhos. Era alta, elegante e carregava uma aura de superioridade que me incomodou desde o primeiro momento. Senhora Andrade, ela disse na primeira vez que a vi, estendendo uma mão de unhas perfeitamente esmaltadas de vermelho sangue. Simon me falou muito sobre a senhora. Que prazer finalmente conhecer a sogra. A forma como ela pronunciou a palavra sogra soou quase como um insulto. Havia uma pitada de desdém em sua voz melodiosa, como se o mero fato de eu existir fosse um inconveniente em sua vida perfeita. O prazer é meu, Honey, respondi, tentando ser educada e ignorar o desconforto que sentia crescendo em meu estômago. Simon também falou muito sobre você. Ah, tenho certeza que sim. Ela sorriu, mas seus olhos permaneceram frios como gelo. Afinal, ele é um menino muito apegado à mamãe, não é? A forma como ela disse mamãe foi condescendente, infantilizando não apenas Simon, mas também a mim. Senti meu rosto esquentar, mas antes que pudesse responder, Simon apareceu ao lado dela, sorrindo de forma boba e completamente alheio à tensão no ar. Mãe, não é incrível? Honey é perfeita! Ele exclamou, passando o braço pela cintura dela de uma forma que me fez sentir como se estivesse invadindo um momento íntimo. Sim, querido, murmurei, forçando um sorriso. Ela parece encantadora. Aquele foi apenas o primeiro de muitos encontros desconfortáveis. Com o passar das semanas, Honey começou a aparecer cada vez mais na casa que havia sido minha e de Thomas, a casa onde Simon ainda morava comigo. Ela entrava sem bater, mexia nas coisas, reorganizava a decoração e fazia comentários cada vez mais ácidos sobre tudo. Nossa, Caroline, ela disse um dia, examinando uma fotografia emoldurada de mim e Thomas em nossa lua de mel. Você era tão diferente quando jovem, quase irreconhecível.
A idade realmente não perdoa, não é mesmo? Senti o sangue subir ao rosto. Eu tinha 51 anos, e embora as rugas começassem a marcar meu rosto e alguns fios brancos já aparecessem em meus cabelos castanhos, eu ainda me considerava uma mulher apresentável. Mas a forma como Honey me olhava, com aquele misto de pena e superioridade, me fazia sentir como uma velha decrépita. Honey, isso não foi muito gentil. Simon protestou fracamente, mas sem real convicção em sua voz. Oh, querido, não fique chateado. Ela ronronou, acariciando o rosto dele com uma das mãos. Eu só estava sendo honesta. Sua mãe sabe que estou certa, não é, Caroline? Ela nem sequer me chamava mais de Senhora Andrade. Era sempre Caroline, proferido com um tom de familiaridade forçada que me irritava profundamente. Todos envelhecemos, Honey, respondi, tentando manter a dignidade. Um dia, você também vai entender isso. Ah, mas quando eu chegar na sua idade, vou ter tido o bom senso de cuidar de mim mesma. Ela retrucou, examinando as próprias unhas com desinteresse fingido. Tratamentos estéticos, academias, nutricionistas. Existem tantas formas de evitar parecer tão acabada. A palavra acabada ecoou em minha mente como um tapa. Simon não disse nada. Simplesmente ficou ali, olhando para o chão, envergonhado talvez, mas não disposto a me defender. Aquilo doeu mais do que qualquer insulto de Honey. Os meses se arrastaram, e cada visita de Honey trazia uma nova humilhação. Ela comentava sobre minha roupa. Isso é da década de 90, não é? Tão vintage. Sobre minha comida. Você realmente usa tanto sal? Não é saudável para alguém da sua idade. Sobre meus hábitos. Você ainda assiste televisão aberta, como é quase folclórico. Sobre absolutamente tudo. E então veio o dia em que Simon me chamou para uma conversa séria na sala de estar. Meu coração já estava pesado de pressentimento quando me sentei no sofá que Thomas e eu havíamos escolhido juntos tantos anos atrás. Mãe, Simon começou, evitando meu olhar. Eu e Honey vamos nos casar. Deveria ter sido um momento de alegria, deveria ter sido uma notícia para celebrar. Mas a forma como ele disse, tão sem emoção, tão mecânico, me encheu de pavor. Isso é maravilhoso, querido, consegui dizer, embora minha voz saísse estrangulada. Quando vocês planejam realizar a cerimônia? Em 3 meses, Honey respondeu antes que Simon pudesse abrir a boca. Ela estava encostada na parede, os braços cruzados, me observando como um predador observa sua presa. Será no iate do meu pai, uma cerimônia íntima, apenas familiares próximos. Que lindo! Murmurei, sentindo um frio no estômago. Vocês já escolheram o vestido, Honey? Já. Ela sorriu, e havia algo cruel naquele sorriso. Custou uma pequena fortuna, mas Simon insistiu que eu merecia o melhor. Não é mesmo, amor? Simon apenas acenou com a cabeça, ainda sem me olhar nos olhos. E quanto aos preparativos? Honey continuou, caminhando lentamente em minha direção. Eu prefiro cuidar de tudo pessoalmente. Você sabe, Caroline, essas coisas precisam de um toque jovem, moderno. Nada contra, mas sua geração tem ideias tão ultrapassadas sobre casamentos. Eu entendo, respondi, embora cada palavra dela fosse como um corte de faca. Ótimo. Ela bateu palmas com falso entusiasmo. Então está resolvido. Ah, e mais uma coisinha, Caroline. Ela se inclinou para a frente, seu rosto ficando perigosamente próximo do meu, e seu perfume caro invadiu minhas narinas. Depois do casamento, Simon vai morar comigo no apartamento do meu pai. Então você terá toda essa casa enorme só para você. Deve ser um alívio, não é? Finalmente um pouco de paz depois de tantos anos cuidando dele. Você já fez sua parte, velhinha. Agora é hora de deixar outra pessoa assumir o controle. Velhinha. Ela me chamou de velhinha, ali, na minha própria casa, na frente do meu filho, e Simon não disse absolutamente nada. Simon, consegui dizer, minha voz tremendo de uma mistura de raiva e dor. Você está bem com isso? Com se mudar e me deixar aqui sozinha? Ele finalmente me olhou, e o que vi em seus olhos me partiu o coração. Havia culpa ali, sim, mas também havia algo mais. Resignação, fraqueza. Como se ele tivesse desistido de lutar contra Hannah há muito tempo. Mãe, eu já sou adulto, ele disse, e suas palavras soaram ensaiadas, como se Hannah as tivesse colocado em sua boca.
Preciso começar minha própria vida. Você entende, não é? Não, eu não entendia. Não entendia como o filho que eu havia criado com tanto amor, que eu havia protegido e cuidado depois da morte de seu pai, poderia me abandonar tão facilmente. Mas o que eu podia dizer? O que eu podia fazer? Claro! Sussurrei, sentindo as lágrimas ameaçarem transbordar. Eu entendo. Os 3 meses seguintes foram um inferno progressivo. Honey praticamente se mudou para minha casa, ocupando o quarto de hóspedes e tratando o lugar como se fosse dela. Ela reorganizava móveis, jogava fora coisas que considerava entulho, incluindo algumas lembranças de Thomas que eu guardava com carinho, e me tratava como uma empregada em minha própria residência. Caroline, você pode lavar essas roupas para mim? Ela jogava pilhas de roupas caras no meu colo sem nem mesmo pedir com educação. Caroline, o jantar está pronto? Estou faminta. Caroline, você pode sair? Simon e eu precisamos de privacidade. E a pior parte era que Simon permitia tudo. Ele havia se transformado em uma sombra do homem que eu achava que ele seria. Concordava com tudo que Honey dizia. Ria quando ela me humilhava e me evitava sempre que podia. Uma semana antes do casamento, Honey me chamou para o que ela descreveu como uma conversa importante sobre o grande dia. Sentamo-nos na cozinha e ela empurrou uma xícara de café frio na minha direção sem cerimônia. Olha, Caroline, ela começou, sem rodeios. Eu sei que você está animada com o casamento do seu filho, mas preciso deixar algumas coisas claras. O que seria? Perguntei, minha voz saindo mais firme do que eu me sentia. Primeiramente, você não vai fazer nenhum discurso na cerimônia. Já temos pessoas mais importantes para isso. Ninguém quer ouvir uma mãe emotiva soluçando sobre o quanto vai sentir saudades do filhinho. A forma como ela imitou uma voz chorosa ao dizer filhinho foi grotesca. Segundo, ela continuou, contando nos dedos. Você vai usar o vestido que eu escolhi para você. Nada daqueles trajes horríveis e datados do seu guarda-roupa. Já comprei algo apropriado. Apropriado? Repeti, sentindo a raiva começar a ferver. Sim. Ela sorriu maliciosamente. Algo discreto, simples, que não chame atenção. Afinal, o dia é meu, não seu. Não quero que apareça alguma matrona desesperada tentando roubar minha cena. Matrona desesperada. As palavras saíram de sua boca com tanta naturalidade que foi como se ela as tivesse ensaiado. E terceiro, e mais importante, ela se inclinou para a frente, seus olhos azuis perfurando os meus com intensidade cruel. Depois do casamento, quero que você mantenha distância. Simon é meu agora. Ele não precisa mais de uma mãe grudada nele como uma sanguessuga. Você teve seu tempo com ele, agora acabou. Como você ousa? Consegui dizer, minha voz tremendo de indignação. Ele é meu filho. Era seu filho, ela corrigiu, enfatizando o tempo passado com prazer evidente. Agora ele é meu marido, meu. E eu não divido o que é meu com ninguém, muito menos com uma mulher velha, solitária e patética que não consegue seguir em frente depois da morte do marido. Senti como se ela tivesse me esfaqueado. As palavras eram tão cruéis, tão calculadamente malévolas, que por um momento não consegui respirar. Simon jamais permitiria que você falasse assim comigo. Tentei argumentar, embora soubesse, no fundo, que estava mentindo para mim mesma. Ah, Caroline, você realmente ainda não entendeu. Honey riu, um som agudo e desagradável. Simon faz o que eu mando, ele sempre faz, porque eu sou jovem, bonita, e posso dar a ele coisas que você nunca poderia dar. Uma vida social, conexões importantes, um futuro brilhante. Você é apenas um peso morto do passado dele. Peso morto. Cada insulto era uma pedra adicionada à pilha que esmagava meu coração. E sabe o que é mais engraçado? Ela se levantou, olhando para mim de cima com superioridade absoluta. Ele nem mesmo gosta tanto de mim assim, mas ele me quer, porque eu represento tudo o que ele nunca teve a coragem de buscar sozinho. Status, beleza, poder. E ele está disposto a trocar você por tudo isso sem piscar. Ela saiu da cozinha rindo, me deixando ali sozinha, destroçada, com as lágrimas finalmente caindo livremente pelo meu rosto. Naquela noite, tentei conversar com Simon. Bati na porta do quarto dele e esperei até que ele abrisse, o rosto irritado por ter sido interrompido. O que foi, mãe? Ele suspirou, como se minha mera presença fosse um fardo.
Simon, precisamos conversar, disse, tentando manter a voz firme. Sobre Honey. Seu rosto se fechou imediatamente. Não comece, mãe. Comece o quê? Falar a verdade? Simon, ela está te controlando. Ela me trata terrivelmente e você não faz nada. Você está exagerando. Ele retrucou, cruzando os braços defensivamente. Honey só é direta. Ela não tem tempo para fingimentos e falsidades. Direta? Simon, ela me insulta constantemente. Ela me chamou de velha, de peso morto, de sanguessuga. Você está ouvindo o que quer ouvir, ele disse, e havia uma frieza em seus olhos que eu não reconhecia. Honey nunca disse nada disso na minha frente. Porque ela é esperta. Minha voz subiu, o desespero tomando conta. Ela sabe exatamente quando e onde me humilhar para que você não veja. Você está com ciúmes. Ele concluiu, sua voz cheia de desdém. Está com ciúmes porque não é mais o centro da minha vida. Mas isso é problema seu, mãe. Não meu. Simon, por favor. Cansei, mãe. Estou cansado de você tentar sabotar meu relacionamento. Estou cansado de você se fazer de vítima. Estou cansado de você. As palavras foram como um soco no estômago. Meu próprio filho, o menino que eu havia carregado no ventre, que eu havia criado, estava me dizendo que estava cansado de mim. Você não pensa isso de verdade, sussurrei, as lágrimas voltando. Penso sim, ele respondeu sem uma gota de compaixão. Depois do casamento, quero que você me deixe em paz. Honey está certa. Está na hora de você seguir em frente e parar de viver através de mim. Ele fechou a porta na minha cara, e eu fiquei ali parada no corredor escuro, sentindo meu mundo desmoronar completamente. Os dias que antecederam o casamento passaram em uma névoa de dor e humilhação. Honey intensificou seus ataques, sabendo que eu estava quebrada e não ofereceria mais resistência. Olha só você, ela disse quando me viu no vestido que ela havia escolhido para eu usar no casamento. Era bege, sem forma, horrivelmente folgado e completamente sem graça. Me fazia parecer muito mais velha do que eu era. Perfeito, exatamente o visual que eu queria, invisível e irrelevante. Por que você me odeia tanto? Perguntei, a voz fraca e derrotada. Odeio! Ela fingiu surpresa. Caroline, eu não te odeio. Para odiar alguém, eu teria que considerá-la uma ameaça, uma rival, alguém no meu nível. Você não é nada disso. Você é apenas um incômodo, um detalhe insignificante que precisa ser tirado do caminho. Simon vai perceber quem você realmente é. Tentei ameaçar, sem convicção. Ah, querida. Ela acariciou meu rosto com falsa ternura, suas unhas arranhando levemente minha pele. Simon já sabe quem eu sou, e ele escolheu me ter na vida dele em vez de você. Isso não diz tudo. E então chegou o dia do casamento. O iate do pai de Honey era imenso, luxuoso, uma embarcação de milhões de reais que navegava suavemente pelas águas cristalinas da costa. Havia flores por toda a parte, garçons servindo champanhe caríssimo, músicos tocando melodias suaves. Era tudo perfeito, elaborado, excessivo. E eu estava ali, vestida como uma empregada, sendo ignorada por praticamente todos os convidados. Os amigos de Honey me olhavam com desprezo quando me viam, claramente informados por ela sobre como eu era uma sogra problemática e controladora. A cerimônia foi realizada no deck principal. Simon estava lindo em seu smoking preto, e Honey estava deslumbrante em um vestido de noiva que provavelmente custava o equivalente a um carro novo. Eles trocaram votos, e eu tentei não chorar ao perceber que meu filho não olhou nem uma única vez em minha direção durante toda a cerimônia. Depois dos votos, houve o jantar e a festa. Eu fiquei em um canto, sozinha, observando meu filho dançar com sua nova esposa enquanto todos aplaudiam. Ninguém veio falar comigo. Ninguém me perguntou como eu estava. Eu era um fantasma em uma festa onde deveria ter sido uma das pessoas mais importantes. E então, Honey se aproximou de mim. Estava levemente embriagada de champanhe, seus olhos brilhando com uma malícia cruel. Caroline. Ela cantarolou meu nome balançando levemente. Está se divertindo? Sim, menti, sem força para discutir. Mentirosa. Ela riu. Você está miserável. Todo mundo aqui pode ver. A pobre coitada da mãe solitária que ninguém quer por perto. Honey, por favor. Sabe?
Ela interrompeu, sua voz ficando mais alta, chamando a atenção de alguns convidados próximos. Eu estava pensando, você é tão patética, tão desesperadamente apegada para um filho que nem mesmo gosta de você. É quase engraçado, quase. Senti meu rosto queimar enquanto as pessoas começavam a olhar e sussurrar. Seu marido morreu, Caroline. Ela continuou implacável. Ele se foi, não está mais aqui. E você está tão presa nele, tão obcecada com o passado, que nem percebe que está desperdiçando o que resta da sua vida miserável. Você é uma mulher morta-viva, uma múmia ambulante, um desperdício de espaço. As lágrimas começaram a cair, mas não havia onde me esconder. Estávamos em um iate, cercados de água por todos os lados. Olha, Honey apontou para mim, rindo alto agora. Ela está chorando, como é dramática. Será que Thomas não se matou de propósito só para escapar de você? Eu ouvi ofegos chocados ao redor, mas ninguém me defendeu. Ninguém disse a Honey para parar. Aposto que ele está feliz lá em cima, ou lá embaixo, em qualquer lugar que seja, feliz por finalmente ter se livrado dessa carga. Aposto que ele olha para você agora e pensa: graças a Deus eu morri, e não preciso mais aturar essa mulher insuportável. Algo em mim quebrou naquele momento. Anos de abuso, meses de humilhação, semanas de tortura emocional, tudo culminou naquele instante terrível. Me levantei, tremendo de raiva e dor, pronta para finalmente, dizer tudo o que estava entalado na minha garganta. Mas Honey foi mais rápida. Ela me empurrou. Não foi um empurrão leve, acidental. Foi deliberado, violento, calculado. Suas duas mãos contra meu peito, toda a sua força empurrando, e então eu estava caindo para trás, por cima da amurada do iate, em direção ao oceano escuro abaixo. E foi naquele momento, enquanto o ar passava zunindo pelos meus ouvidos, que ouvi seu grito final, um grito que ela fez questão que todos ouvissem. Velha, o teu falecido marido já te espera no além. A água me engoliu e por um momento, apenas por um momento, eu quis deixá-la me levar. Quis afundar e nunca mais voltar à superfície. Quis me juntar a Thomas onde quer que ele estivesse e escapar desse mundo cruel onde meu próprio filho não me amava mais. Mas então, algo mudou. No fundo da água escura, com meus pulmões ardendo e meu corpo pesado de dor e cansaço, uma clareza cristalina tomou conta de mim. Raiva. Raiva pura, incandescente, avassaladora. Honey havia tentado me matar. Na frente de dezenas de testemunhas, ela havia me empurrado de um iate em movimento, esperando que eu me afogasse, que a corrente me levasse, que eu simplesmente desaparecesse de sua vida perfeita. E Simon? Onde estava meu filho? Ele havia corrido para me salvar? Havia gritado o nome dela em horror pelo que ela fizera. Comecei a nadar. Não sei de onde tirei forças, mas comecei a nadar. Meus braços cortavam a água com determinação renovada. Meus pés chutavam para cima. E então, finalmente, minha cabeça quebrou a superfície. Tossi, engasguei, mas estava viva. Olhei para o iate, esperando ver rostos preocupados debruçados sobre a amurada, esperando ver barcos salva-vidas sendo preparados para me resgatar. Em vez disso, vi Honey parada lá em cima, um sorriso satisfeito em seu rosto, e ao lado dela, Simon. Meu filho, não olhando para onde eu estava lutando para não afundar, mas sim olhando para ela, para sua esposa, com algo que parecia ser admiração. Ele não ia me salvar. Ele não se importava se eu me afogasse ou não. Foi naquele momento, flutuando naquela água fria, que Caroline Andrade, a mãe devotada, a viúva em luto, a mulher quebrada e humilhada, morreu. E em seu lugar nasceu alguém novo, alguém mais forte, alguém que não seria mais vítima. Um dos tripulantes do iate, um homem de meia idade com rosto bondoso, finalmente notou que eu estava na água e lançou uma boia salva-vidas. Ele me ajudou a subir de volta ao convés, onde fiquei encharcada e tremendo, meu vestido bege horrível grudado em meu corpo, meu cabelo pingando água salgada. Senhora, a senhora está bem? O tripulante perguntou, genuinamente preocupado. Estou, respondi, e minha voz saiu diferente, mais forte, mais determinada. Honey se aproximou, ainda sorrindo, sem um pingo de remorso. Nossa, Caroline, você me deu um susto. Que distraída, tropeçar assim. Sorte que você sabe nadar. Eu não tropecei, disse alto e claro, fazendo com que várias pessoas se virassem para olhar.
Você me empurrou. Todos aqui viram. Murmúrios começaram a se espalhar entre os convidados. Alguns olharam para Honey com suspeita, outros pareciam desconfortáveis com a acusação. Caroline. Honey suspirou dramaticamente, colocando uma mão sobre o coração em falsa preocupação. Eu sei que você bateu a cabeça ou algo assim, mas está delirando. Por que eu faria uma coisa dessas? É o meu casamento. Porque você me odeia, respondi, minha voz não tremendo nem um pouco. Porque você quer me tirar da vida de Simon, porque você é uma pessoa cruel e manipuladora. Simon. Honey se virou dramaticamente para o marido, lágrimas falsas brotando em seus olhos. Você está ouvindo isso? Sua mãe está me acusando de tentar matá-la. No nosso casamento. Como ela pode ser tão horrível? Simon olhou para mim pela primeira vez naquele dia, e o que vi em seus olhos me disse tudo o que eu precisava saber. Ele acreditou nela, não em mim, nela. Mãe, ele disse, sua voz fria e distante. Você está fazendo uma cena, está constrangendo a todos. Acho melhor você ir para casa. Ir para casa? Repeti incrédula. Simon, ela me empurrou do iate. Ela gritou que meu falecido marido me esperava no além. Todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu você cair na água. Ele corrigiu, se aproximando de Honey e passando o braço protetoramente ao redor de seus ombros. E todo mundo viu Honey se assustar. Você está chateada porque não é mais o centro das atenções. Está sendo dramática, como sempre. Como sempre. As palavras saíram da minha boca em um sussurro de choque absoluto. Sim, mãe. Como sempre. Sempre foi assim. Sempre precisou de atenção. Sempre precisou ser a vítima. Sempre precisou fazer tudo ser sobre você. Estou cansado. Estamos todos cansados. Olhei ao redor e vi os convidados desviando o olhar, desconfortáveis, mas não dispostos a me defender. Eles escolheram acreditar na versão dela, não na minha. Eu era a louca, a sogra amargurada e invejosa. Muito bem, disse, e minha voz saiu com uma calma que eu não sabia que possuía. Se é assim que vocês querem as coisas. Caminhei até a cabine onde havia deixado minha bolsa. Cada passo que dava deixava um rastro de água no chão polido do iate. Peguei minha bolsa, peguei meu celular, milagrosamente ainda funcionando em sua capa à prova d'água, e voltei ao convés. Estou indo embora, anunciei. Mas quero que todos saibam uma coisa. Eu sei a verdade, e um dia todos vocês também vão saber. Honey riu, aquele som agudo e cruel que eu havia aprendido a odiar. Ameaças vazias de uma mulher desesperada. Ela cantarolou. Como é patético. Não é uma ameaça, respondi, olhando diretamente em seus olhos frios. É uma promessa. Desci do iate assim que ele atracou na marina, ainda encharcada, ainda tremendo, mas com uma resolução de ferro em meu peito. Chamei um táxi e voltei para a casa vazia que em breve seria oficialmente só minha. E então comecei a planejar. A primeira coisa que fiz foi parar de chorar. Não havia mais lágrimas a serem derramadas. Han e Simon haviam me humilhado pela última vez. Agora era a hora de agir. Lembrei-me de algo que Thomas costumava dizer quando estava construindo sua empresa. Caroline, informação é poder. Conhecer seus oponentes é meio caminho andado para vencê-los. Então comecei a investigar. Vasculhei tudo sobre Honey Peterson. E quanto mais eu descobria, mais interessante a situação ficava. O tal pai milionário de Honey era, na verdade, um homem profundamente endividado. O iate luxuoso não era dele, era alugado. O apartamento onde ela havia prometido morar com Simon pertencia a um banco, com meses de prestação atrasada. A família Peterson estava à beira da falência total, sustentando uma fachada de riqueza que não existia mais. E Honey? Ela não tinha absolutamente nada em seu nome. Nenhuma conta bancária significativa, nenhum investimento, nenhuma propriedade. Tudo era fumaça e espelhos. Mas eu, por outro lado, era uma mulher com recursos consideráveis. Thomas havia deixado a empresa em um fideicomisso, do qual eu era a administradora até que Simon completasse 30 anos. E sim, tecnicamente Simon trabalhava na empresa, mas na verdade não tinha nenhum poder real sobre ela. Não ainda. Uma ideia começou a se formar em minha mente. Sombria, calculista, impiedosa. O tipo de ideia que a velha Caroline nunca teria considerado.
Mas eu não era mais a velha Caroline. Passei as 2 semanas seguintes coletando informações, fazendo ligações, conversando com advogados, contadores, investigadores particulares. Construí um dossiê completo sobre Honey e sua família. E o que descobri foi ainda mais interessante do que eu imaginava. Honey tinha um histórico. 3 relacionamentos anteriores, todos com homens mais velhos ou mais jovens de famílias abastadas. Em todos os casos, ela havia manipulado, usado e descartado os homens assim que não eram mais úteis. Havia até um processo pendente de um dos ex-namorados, acusando-a de roubo e fraude emocional. Armada com essas informações, comecei a executar meu plano. Primeiro, usei meus contatos na empresa para descobrir que Simon havia prometido a Honey uma posição executiva na companhia, assim que eles se casassem. Ele havia forjado documentos, contornado procedimentos, tudo para dar a ela acesso aos fundos da empresa. Isso era tudo o que eu precisava. Convoquei uma reunião emergencial do Conselho Administrativo do Fideicomisso. Apresentei as evidências da tentativa de fraude de Simon, provei que ele estava agindo sob influência indevida de Honey e solicitei que seu acesso à empresa fosse temporariamente suspenso até que uma investigação completa fosse realizada. O conselho votou unanimemente a meu favor. Simon foi efetivamente removido de sua posição, seu salário foi suspenso e todas as promessas que ele havia feito a Henny sobre trabalhar na empresa se evaporaram em um único dia. Mas eu não parei por aí. Usei informações que obtive sobre as dívidas do pai de Henny para comprar todas elas. Cada empréstimo, cada conta atrasada, cada dívida acumulada. Comprei tudo através de uma empresa de fachada para que eles não soubessem que era eu. E então, quando finalmente possuía toda a dívida da família Peterson, executei todas elas de uma vez. O iate alugado foi confiscado. O apartamento foi a leilão. Os carros de luxo foram rebocados. Em questão de dias, tudo o que Honey havia usado para construir sua imagem de mulher rica e bem-sucedida desapareceu. Mas o golpe de misericórdia veio quando descobri algo verdadeiramente delicioso. O vestido de noiva caríssimo que Honey havia usado não estava pago. Era alugado de uma boutique exclusiva, com o pagamento dependendo de um generoso cheque de presente de casamento, que nunca se materializou. Comprei a dívida do vestido também. E então, pessoalmente, apareci na porta do apartamento onde Honey e Simon estavam vivendo temporariamente. Um lugar minúsculo e decadente, muito longe do luxo prometido. Simon atendeu a porta e seu rosto empalideceu ao me ver. Mãe, o que você está fazendo aqui? Vim fazer uma visita ao meu filho e sua esposa. Respondi com um sorriso doce que não alcançava meus olhos. Posso entrar? Não acho que seja uma boa ideia. Ah, mas eu insisto. Interrompi, empurrando a porta e entrando. O apartamento era patético, pequeno, mal mobiliado, com caixas ainda empilhadas pelos cantos. Honey estava sentada no sofá, vestindo roupas simples, seus cabelos loiros perfeitos agora com raízes escuras aparecendo. Ela não parecia mais a deusa intocável que havia me atormentado. Parecia cansada, estressada, humana. Caroline, ela disse meu nome com veneno, mas havia medo em seus olhos. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia que eu estava por trás de tudo. Honey, respondi, me sentando em uma cadeira frágil. Como está a vida de casada? O que você quer? Ela cuspiu, abandonando qualquer pretensão de civilidade. Quero muitas coisas. Sorri. Mas principalmente, quero que você entenda algo. Vocês me subestimaram. Pensaram que eu era fraca, quebrada, fácil de descartar. Mas vocês estavam errados. Foi você, Simon sussurrou, a realização caindo sobre ele como um peso. Todo esse tempo, foi você que causou tudo isso. Causou o quê, querido? Perguntei com falsa inocência. Apenas cobrei dívidas legítimas. Apenas assegurei que minha empresa não fosse fraudada. Apenas protegi meus interesses. Coisas que qualquer pessoa sensata faria. Você nos destruiu! Honey gritou se levantando. Você tirou tudo de nós. Não, querida, corrigi, minha voz ficando gelada. Você não tinha nada para começar. Tudo era uma mentira, uma fachada. Eu apenas expus a verdade. Mãe, por favor, Simon começou, e pela primeira vez desde o casamento havia real desespero em sua voz. Nós precisamos da empresa. Eu preciso do meu emprego. Não temos dinheiro, não temos nada. Ah, agora você precisa de mim?
Revirei os olhos, cruzando as pernas calmamente. Engraçado como as coisas mudam, não é? Por favor, ele repetiu, e para minha surpresa, lágrimas começaram a descer por seu rosto. Eu sinto muito por tudo. Eu não deveria ter deixado Honey te tratar daquela forma. Não deveria ter acreditado nela quando você caiu do iate. Eu estava errado. Oh, você estava mais do que errado, Simon. Minha voz subiu, anos de dor finalmente transbordando. Você me abandonou, você me humilhou, você ficou ali e assistiu enquanto sua esposa tentou me afogar, e você não fez absolutamente nada. Eu sei, ele soluçou, caindo de joelhos. Eu sei, e não há desculpas, mas por favor, me ajude. Nós vamos perder este apartamento também. Vamos acabar na rua. Bom, respondi friamente. Talvez a rua seja um bom lugar para vocês aprenderem algumas lições sobre humildade e gratidão. Caroline, você não pode fazer isso. Annie tentou, sua voz ainda tentando ser autoritária, apesar da situação desesperadora. Você não pode simplesmente nos deixar sem nada. Simon é seu filho. Um filho que me renegou. Atirei de volta. Um filho que escolheu uma víbora manipuladora em vez da própria mãe. Um filho que merece cada grama de sofrimento que está experimentando agora. Por favor, mãe. Simon implorou, rastejando em minha direção. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Apenas não nos deixe assim. Olhei para ele, aquele homem patético e choroso aos meus pés, e senti nada. Nem pena, nem amor, nem compaixão. Honey havia destruído qualquer sentimento maternal que eu tinha por ele quando me empurrou daquele iate. E ele havia destruído o resto quando não me defendeu. Sabe o que é engraçado? Perguntei, me levantando. Quando Thomas estava vivo, ele costumava dizer que você tinha potencial, que você seria um homem forte e honrado como ele estava enganado. Mãe, não. Silêncio! Ordenei, e ele obedeceu imediatamente como um cachorro assustado. Vocês vão ser despejados deste apartamento em 72 horas. Os credores virão buscar qualquer coisa de valor que ainda possuam. E sim, Honey, isso inclui seu precioso vestido de noiva. Vão leiloá-lo para recuperar parte do valor devido. Não, Honey gritou, correndo para o quarto e voltando com o vestido em um saco plástico de proteção. Não, este vestido custou uma fortuna. Você não pode simplesmente levá-lo. Posso e vou. Arranquei o vestido das mãos dela com força. Considere isso como uma pequena compensação por ter tentado me matar. Eu não tentei te matar. Ela gritou, histérica agora. Foi um acidente. Foi um empurrão deliberado, testemunhado por dezenas de pessoas, incluindo membros da tripulação que estão dispostos a testemunhar em tribunal. Informei calmamente. Aliás, esqueci de mencionar, estou processando você por tentativa de homicídio. Meus advogados apresentaram a queixa ontem. O sangue drenou do rosto de Honey. Você não faria isso. Já fiz, sorri. E com todas as evidências que tenho, incluindo seus históricos de comportamento abusivo em relacionamentos anteriores, acho que temos um caso bastante sólido. Você é uma bruxa. Ela cuspiu, avançando em minha direção com as mãos erguidas como se fosse me atacar. Dei um passo para trás e puxei meu celular. Vá em frente, Honey. Me toque. Dê aos meus advogados ainda mais munição. Eu adoraria adicionar agressão física às acusações. Ela parou, tremendo de raiva, mas esperta o suficiente para não me dar o que eu queria. Vocês me humilharam, disse, minha voz baixa e perigosa. Me chamaram de velha, de patética, de inútil, de peso morto. Disseram que eu era uma múmia ambulante, que Thomas estava feliz por ter morrido para escapar de mim. Fizeram de mim uma piada, um objeto de pena e escárnio. Nós não. Simon começou, mas eu o interrompi com um olhar. Agora é minha vez. Continuei. Agora vocês vão experimentar o que é perder tudo, o que é ser humilhado, o que é implorar por misericórdia e não receber nenhuma. Mãe, eu imploro. Implorar. Repeti a palavra saboreando-a. Sim, é exatamente o que você está fazendo. E sabe o que é mais irônico? Não importa o quanto você implore, não importa quantas lágrimas você derrame, não vai mudar nada. Porque eu não sou mais a Caroline que você conhecia. Aquela mulher morreu quando Honey me empurrou daquele iate. Esta Caroline não tem piedade.
Você vai se arrepender disso, Honey ameaçou, sua voz tremendo de raiva impotente. Não, querida, corrigi, caminhando em direção à porta. Vocês é que vão se arrepender. Todos os dias, por muito tempo, vocês vão acordar e lembrar de como tinham tudo e perderam. Como tinham alguém que os amava e a empurraram para longe. Como a arrogância e a crueldade de vocês se voltaram contra vocês com força total. Parei na porta segurando-te vestido de noiva e me virei uma última vez. Ah, e Simon, você está oficialmente deserdado. Alterei meu testamento ontem. Quando eu morrer, tudo o que possuo vai para instituições de caridade. Você não verá um único centavo. A porta bateu atrás de mim com um som satisfatório e final. Nas semanas seguintes, observei de longe enquanto a vida de Honey e Simon continuava a desmoronar. Eles foram despejados, como prometi. Vi através de investigadores particulares quando tiveram que dormir no carro por algumas noites, incapazes de encontrar alojamento adequado. A família de Honey se recusou a ajudá-los, culpando-a pelo desastre financeiro que havia se abatido sobre todos eles. Os amigos ricos que ela tanto cultivava desapareceram assim que o dinheiro acabou. Afinal, pessoas como Honey só são interessantes quando têm algo a oferecer. Simon tentou conseguir emprego em outras empresas, mas eu havia me certificado de que sua reputação estava manchada. Ligações discretas para contatos-chave na indústria, menções sutis sobre questões de integridade e tendências manipuláveis. E, de repente, ninguém mais queria contratar o filho da viúva Andrade. Mas o golpe mais devastador veio quando o processo por tentativa de homicídio foi para tribunal. Eu tinha evidências sólidas, declarações de testemunhas, vídeos de câmeras de segurança do iate mostrando claramente Honey me empurrando, registros de todas as humilhações anteriores que eu havia inteligentemente começado a documentar depois das primeiras semanas de abuso. O advogado de Honey, pago pelo pouco dinheiro que eles conseguiram juntar, era incompetente e inexperiente. Meu time legal, por outro lado, era formado pelos melhores advogados que o dinheiro podia comprar. Sentei-me na galeria durante cada dia do julgamento, vestida impecavelmente, minha postura ereta, meu rosto sereno. Enquanto isso, Honey definhava na mesa da defesa, seus cabelos agora completamente sem cuidado, suas roupas baratas e amarrotadas, seus olhos cheios de desespero. Quando chegou a hora de eu testemunhar, subi ao banco com calma e dignidade. Contei tudo. Cada insulto, cada humilhação, cada momento de crueldade. Falei sobre como ela havia sistematicamente trabalhado para me alienar do meu próprio filho. Falei sobre o dia do casamento, sobre o empurrão violento, sobre o grito dela enquanto eu caía. Velha, o teu falecido marido já te espera no além. Repeti as palavras dela, e mesmo ali, meses depois, elas ainda doíam. Mas a diferença era que agora a dor alimentava minha determinação, não minha fraqueza. O júri deliberou por menos de 3 horas, culpada de tentativa de homicídio. A sentença foi 2 anos de prisão, mais serviço comunitário após a libertação, e uma ordem de restrição permanente me protegendo de qualquer contato futuro com ela. Quando o veredicto foi lido, Honey desabou em lágrimas. Simon, sentado atrás dela na galeria, chorou também. Ele tentou capturar meu olhar, procurando por qualquer sinal de compaixão ou perdão. Eu o ignorei completamente e saí do tribunal com a cabeça erguida. Mas eu não havia terminado. Ainda havia uma última humilhação a ser entregue. O vestido de noiva de Honey, aquela peça caríssima que representava todos os seus sonhos de grandeza e status, foi leiloado publicamente. Eu me certifiquei de que fosse amplamente divulgado, que todos os seus ex-amigos ricos soubessem sobre isso. O valor arrecadado foi diretamente para cobrir minhas custas legais. E então, no momento mais sombrio de toda essa saga, recebi uma carta. Era de Honey, escrita da prisão. Caroline, dizia a carta em caligrafia trêmula e desesperada. Eu imploro seu perdão. Eu estava errada sobre tudo. Eu fui cruel, manipuladora, horrível. Mas por favor, tenha piedade. Retire as acusações adicionais que você registrou. Permita que eu tenha uma chance quando sair daqui. Eu vou mudar, eu prometo. Eu vou ser melhor. Li a carta 3 vezes, e então, calmamente, a rasguei em pedaços pequenos e a joguei no lixo. Não haveria perdão, não haveria misericórdia, não haveria segunda chance.
Algumas semanas depois, recebi outra visita. Simon apareceu na porta da casa, a casa que agora era somente minha novamente. Ele estava irreconhecível. Magro, com olheiras profundas, roupas sujas e rasgadas. Parecia ter envelhecido 10 anos em questão de meses. Mãe, ele disse quando abri a porta, sua voz rouca e quebrada. Por favor, eu preciso falar com você. Não temos nada para discutir. Comecei a fechar a porta. Espere! Ele colocou o pé na soleira, impedindo que eu fechasse completamente. Por favor, apenas me escute. 5 minutos, é tudo que eu peço. Contra meu melhor julgamento, abri a porta um pouco mais, mas não o convidei para entrar. 5 minutos, concedi. Eu estraguei tudo, ele começou, as palavras saindo em uma torrente desesperada. Eu sei disso agora. Eu fui um idiota, um filho terrível, um ser humano horrível. Han, ela me manipulou, mas isso não é desculpa. Eu escolhi acreditar nela. Escolhi te machucar. Escolhi ficar parado enquanto ela te empurrava daquele iate. Sim, você escolheu. Concordei friamente. Mas eu mudei. Ele insistiu, lágrimas começando a cair. Estes últimos meses foram infernais. Perdi tudo. Minha esposa está na prisão. Não tenho dinheiro, não tenho casa, não tenho trabalho. Durmo em um abrigo, mãe. Um abrigo para sem-teto. Eu como em sopões. Eu imploro por moedas na rua. E? Perguntei sem emoção. E eu percebi que você estava certa sobre tudo. Honey era exatamente o que você disse. Uma manipuladora, uma mentirosa, uma mulher cruel e vazia. E eu te deixei. Te abandonei quando você mais precisava de mim. Sim, deixou, confirmei. Então, por favor. Ele caiu de joelhos ali mesmo na entrada, suas mãos se estendendo para mim em súplica. Por favor, me perdoe. Me dê outra chance. Eu vou fazer qualquer coisa. Vou trabalhar de graça na empresa. Vou morar no porão. Vou ser seu empregado, seu servo, o que for preciso. Apenas, por favor, não me deixe assim. Eu sou seu filho, seu único filho. Olhei para ele ali, destruído e imundo, implorando como um mendigo, e pela primeira vez em meses senti algo. Não era amor, não era compaixão, era uma mistura estranha de triunfo e tristeza profunda. Simon, disse suavemente, me abaixando para ficar no nível dos olhos dele. Você quer saber algo? O quê? Ele sussurrou, esperança desesperada em seus olhos. Quando Honey me empurrou daquele iate, quando eu estava afundando naquela água escura, você sabe qual foi meu primeiro pensamento? Ele balançou a cabeça. Meu primeiro pensamento foi que meu filho viria me salvar, que você pularia atrás de mim sem hesitar, que o amor que eu havia dado a você por 27 anos significaria algo. Novas lágrimas correram pelo rosto dele. Mas você não veio, continuei, minha voz ficando mais dura. Você ficou lá em cima, ao lado dela, e me deixou morrer. E naquele momento, Simon, você deixou de ser meu filho. Não biologicamente, claro, mas de todas as formas que realmente importam. Não, mãe, por favor. Existem consequências para nossas escolhas, interrompi. Você escolheu Honey, escolheu o dinheiro e o status que pensou que ela traria. Escolheu me humilhar e descartar. Agora, viva com essas escolhas. Eu não tenho para onde ir. Ele soluçou. Não tenho ninguém. Você é tudo que me resta. Não, corrigi, me levantando. Você não tem nada que te reste. E isso, meu ex-filho, é exatamente o que você merece. Mãe, eu vou morrer nas ruas. Então morra, disse com uma frieza que me surpreendeu. Morra sabendo que foi sua própria arrogância e fraqueza que te levaram até ali. Morra sabendo que você teve a chance de ter uma mãe que te amava incondicionalmente e você jogou isso fora. Por favor. Ele agarrou a bainha do meu vestido, sua dignidade completamente destruída. Por favor, eu imploro. Tenha piedade. Olhei para ele ali, um homem quebrado e destruído, implorando por migalhas de compaixão. E então lembrei de todas as vezes que eu havia implorado da mesma forma. Quando implorei a Simon para me defender. Quando implorei a Honey para parar com os insultos. Quando implorei silenciosamente pela sobrevivência naquele oceano frio, enquanto ninguém vinha me salvar. Não, disse simplesmente, e fechei a porta na cara dele. Ouvi seus gritos do outro lado. Ouvi-o bater na porta, chamando meu nome repetidamente.
Ouvia-o soluçar de forma tão desesperada que chegava a ser animalesca. E então, eventualmente, ouvi o silêncio quando ele finalmente desistiu e se afastou. Sentei-me na sala de estar, a mesma sala onde Thomas e eu havíamos passado tantas noites felizes, e pela primeira vez desde sua morte, senti algo parecido com paz. Não era a paz doce e gentil do perdão, era a paz fria e dura da justiça cumprida. Era a paz de saber que eu havia sobrevivido, que eu havia lutado e que eu havia vencido. Nos meses seguintes, continuei vivendo minha vida. Assumi controle total da empresa de Thomas e a fiz prosperar ainda mais. Fiz novos amigos, verdadeiros amigos, que me valorizavam. Comecei a viajar, ver o mundo, fazer todas as coisas que havia adiado por estar tão focada em ser mãe. Ocasionalmente ouvia notícias sobre Simon e Honey. Ele ainda estava nas ruas, tendo se tornado uma espécie de fantasma vergonhoso que as pessoas que conhecíamos ocasionalmente viam pedindo esmola em esquinas. Honey cumpriu sua sentença na prisão e, ao ser libertada, descobriu que absolutamente ninguém queria contratá-la. Sem referências, sem educação formal além do ensino médio, sem habilidades reais, ela acabou trabalhando em empregos degradantes por salários miseráveis. Soube através de fontes que a tia de Hannah, uma mulher que havia sido igualmente cruel comigo durante os preparativos do casamento, havia sido forçada a vender sua própria casa para pagar as dívidas que eu havia executado. Ela agora vivia de favor na casa de primos distantes, tendo que vender até mesmo o vestido caro que havia comprado para o casamento, reduzida a uma situação humilhante que ela nunca imaginou possível. E eu? Eu floresci. Aos 52 anos, descobri que a vida estava apenas começando. Sem as correntes da obrigação materna mal correspondida, sem o peso da viuvez perpetuamente em luto, eu era livre para ser quem eu quisesse ser. Um ano depois daquele dia horrível no iate, recebi um último contato de Simon. Não foi uma carta, não foi uma visita. Foi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Mãe, eu vou embora. Não sei para onde, mas não posso mais ficar aqui. Cada rua desta cidade me lembra do que perdi, de quem eu costumava ser. Só queria que você soubesse que, apesar de tudo, eu te amo, sempre amei. E lamento profundamente ter sido tão fraco, tão covarde, tão cego. Você não precisa responder. Sei que não mereço nem mesmo isso. Apenas saiba que você estava certa sobre tudo. E eu estava errado, sempre. Li a mensagem várias vezes, esperei sentir algo. Remorso, talvez. Culpa. Vontade de alcançá-lo, de oferecer uma última chance. Mas não senti nada disso. Em vez disso, senti apenas o fechamento final. Deletei a mensagem, bloqueei o número e segui em frente. Porque a verdade é que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Algumas traições são profundas demais para serem perdoadas. Algumas feridas deixam cicatrizes que nunca desaparecem completamente. E algumas vinganças, embora frias e calculadas, são absolutamente necessárias para que a vítima possa finalmente recuperar seu senso de valor próprio e dignidade. Honey me chamou de velha naquele iate, esperando que meu falecido marido me esperasse no além. Mas ela estava errada. Thomas não me esperava lá. Ele me esperava aqui, no mundo dos vivos, onde eu ainda tinha muito a fazer, muito a experimentar, muito a conquistar. Eu sobrevivi àquela queda. Sobrevivi à água gelada. Sobrevivi à traição. E mais do que isso, eu triunfei. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher mais forte. Uma mulher que aprendeu que gentileza não é fraqueza, mas que também existe um momento para parar de ser gentil. Uma mulher que descobriu que amar alguém não significa permitir que eles te destruam. Uma mulher que entendeu que, às vezes, deixar alguém enfrentar as consequências de suas próprias ações é o maior presente que você pode dar a eles e a si mesma. Simon e Hen tentaram me quebrar, tentaram me diminuir, me humilhar, me apagar da existência. Em vez disso, eles me transformaram em algo muito mais perigoso do que uma mãe devotada ou uma viúva em luto. Eles me transformaram em uma sobrevivente. E sobreviventes não perdoam facilmente. Sobreviventes não esquecem. E mais importante, sobreviventes nunca, jamais, permitem que as mesmas pessoas os machuquem duas vezes. A água daquele oceano deveria ter sido meu túmulo. Em vez disso, foi meu batismo.
Eu afundei como Caroline, a vítima, e emergi como Caroline, a vencedora. E que vencedora magnífica eu me tornei. Quanto a Hen e Simon, eles vivem agora nas sombras, fantasmas do que poderiam ter sido, lembranças ambulantes de que a crueldade sempre tem um preço. Um preço que, quando finalmente cobrado, pode custar tudo. E eu? Eu vivo cada dia sabendo que a mulher que me empurrou daquele iate, que gritou aquelas palavras horríveis, que tentou me tirar deste mundo, agora vive em um mundo muito pior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado para ela. Não foi o meu marido falecido que a esperava no além. Foi o inferno vivo que suas próprias ações criaram aqui na Terra. E isso, meus caros, é a verdadeira definição de justiça poética. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.